Paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e misericórdia do nosso bom Deus. Meus amados, hoje eu trago para você a palavra que se encontra no livro de Salmos, Salmos 34. É um salmo de Davi e o salmo diz: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós e os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Amados, eu vou ler até o capítulo 9, mais um versículo. Esse salmo de Davi, ele se estende mais um pouco, vai até o capítulo 22. Então, se vocês puderem ler e meditar, meditem, leiam mais. Então, aqui a gente encontra a palavra de sabedoria, de ânimo, de força, de fé. Tudo o que você precisar, as escrituras ela tem algo para lhe falar, independente de qualquer situação que vocês estejam passando, né? Aqui nesse salmo de Davi diz que clamou ao Senhor e ele o ouviu, né? Então aqui mostra que nos salmos mais adiante ele fala que os olhos do Senhor estão atentos sobre os justos e ele ouve o seu clamor. Quer dizer que todos aqueles que procuram fazer a vontade do nosso Deus, caminhar os caminhos dele de maneira correta, que o agrade, os ouvidos de Deus estão atentos para todo aquele que clamar e o buscar, porque ele fala que não rejeita um coração quebrantado. Então, vivemos em tempos, minha gente, que vemos aí já rumores de guerra, né? Que é o que a palavra fala, que haver rumores de guerra, né? A gente já está vendo aí muitas guerras, muita destruição em todos os lugares da terra. Isso são avisos e sinais de que a vinda do nosso Deus já está próxima. E sei que falando isso, muitos podem pensar, e eu escuto isso desde a minha mocidade. Só que a gente não deve se apegar a isso, amados, porque não sabemos quando o Filho do nosso bom Deus vai vir à terra para buscar a sua igreja. Porque ele mesmo disse que 1000 anos para ele pode ser um dia, como um dia pode ser 1000 anos. Então a gente não deve se apegar a essas palavras que muitos dizem. Desde pequeno que eu escuto que Deus vai vir. Ele mesmo fala que se ele não abreviasse os tempos, nem os deles iriam permanecer. Então o Senhor tem muito amor pelos que o seguem, pelos que procuram fazer a sua vontade. E também tem pressa de abreviar os tempos para que esses também permaneçam na fé e não se percam. E nós estamos vendo aí muito tempos de as pessoas estão fazendo muitas coisas ilícitas. Muitas mulheres andam praticamente seminuas por aí. E o pecado em si aumentou de uma maneira muito grande. E a ira do nosso Deus também. Ele e o cálice mesmo. O cálice dele está cheio. Está começando a encher. E esse cálice, quando ele estiver cheio, vai ser derramado sobre a terra. E vai vir as grandes tribulações, né? Então procuramos estar nos pés do Senhor e firme, para quando o Filho dele voltar, possamos ter direito e estar preparado para subir com ele e morar com o nosso Rei, né? No reino da glória. Então, esse salmo é uma reflexão em relação a situações difíceis, né, meus amados, que todos nós passamos, estamos sujeitos a passar, porque aqui nessa terra a gente está sujeito a tudo, mas Deus fala que de todas as situações Ele o livra, aqueles que o buscam e o temem. Então vamos buscar mais que é do céu, né, que é o que eu sempre falo, porque é o que nos conduz à salvação da nossa alma, né, e o que nos ajuda a caminhar de maneira confiante, e que Deus também fala, né, que aqueles que o buscam e o temem,
não deve ficar espantado com o que sobrevém ao mundo, porque é para a palavra dele se cumprir. Mas ele também fala que aqueles que o buscam e o temem, de todas essas coisas são guardados e livrados, porque ele diz que aquele que é dele, ele guarda, né? Cobre com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Então temos que confiar, meus amados, na palavra do nosso bom Deus, porque ela é vida para a nossa alma e também luz para os nossos caminhos, né? Porque ela é que nos conduz à nossa salvação e que ilumina a nossa caminhada para que não venhamos tropeçar com alguma pedra de tropeço que tiver no nosso caminho. Porque, como muitos dizem, né? E a palavra também, né? Que a montanha ela é visível. O que nos faz cair na nossa caminhada não são as montanhas, porque ela a gente vê de longe, mas são as pedras, são aquelas pedras pequenininhas, que são coisas que às vezes o inimigo lança e a gente não vê, às vezes tropeça despercebido. Então vamos buscar o que é do céu, ler mais as escrituras, meus amados, leiam as escrituras, medite nela, como Deus fala, não se apartai do livro da lei, medita nele dia e noite. Não precisa pegar a Bíblia e ler capítulos grandes. Leia salmos, leia um salmo de manhã, leia um salmo à noite, porque ele fala que a gente tem que estar lendo pelo menos uma vez ao dia, pelo menos à noite. Então isso já é o suficiente para nós nos achegar mais o que é do céu e nos aproximar mais de Deus. Porque essas quatro coisas nos aproximam muito de Deus. É o caminho para a gente já chegar a Ele. Então, em jejum, ore, glorifique o nome de Deus e leia as Escrituras. Tenha certeza que grandes coisas vocês vão começar a perceber ao redor, ao meio, em vocês mesmos, porque quando Deus ele chega, a transformação em todas as áreas, não é isso? Então, foi essa, meus amados, a palavra de hoje. Fiquem todos com Deus, que possam não só ficar na mente de vocês, mas de seu coração, porque o que é do céu a gente tem que guardar aqui, não é? Porque o que está na mente o inimigo pode vir levar, mas o que desce ao coração é o que é firmado pelo nosso Deus. Então, foi esse o vídeo. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.